Final de domingo, pensando em dormir, tá errado, tá errado. Você vai ficar desinformado a semana inteira. Não faça isso. Fique ligado na programação da TV Meio Norte, em especial no nosso programa, o programa Café com Leite, o melhor programa de entrevistas do Brasil. Você encontra aqui na TV Meio Norte, programa Café com Leite, sempre com um bom profissional para lhe manter bem informado. Após o nosso programa, você poderá descansar e eu tenho certeza que você vai ter uma semana confortável, tranquila e muito bem informada, porque nós vamos falar sobre a aposentadoria pós-reforma, né? O que mudou e como se preparar para o seu futuro. E o meu convidado, ele é advogado especialista em direito previdenciário. Eu converso com o Dr. Antônio Geraldo Leite. É assim que nós começamos mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio Norte. Meu amigo Dr. Antônio Geraldo, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho aqui comigo, né? É uma alegria lhe receber, seja bem-vindo. Para falar de um tema, diga-se de passagem, que é o seu café com leite, né? Alegria lhe receber, viu? Seja bem-vindo, meu amigo. Pois não, doutor Leite, é muita satisfação para mim, eu agradeço muito essa oportunidade de vir conversar aqui com a população que interessa o assunto e por seu intermédio eu estou à disposição. Agradeço muito esse momento de estar aqui, viu? Olha, e agora a nível nacional, né? Eu lembro de 2012, quando eu lhe convidei para vir tomar um café comigo a nível regional, né? E agora estamos a nível Brasil também, levando essas informações. Aí você disse assim, a quem interessa a posse, e eu lhe pergunto, a quem interessa a aposentadoria, né? A quem interessa a aposentadoria a nível Brasil, né, doutor? Exato, né, doutor? É importante, né? A Previdência brasileira é muito ampla, tem prestado muitos relevantes serviços e atendimento à população. Hoje, toda a população, de uma forma direta ou indireta, está vinculada à Previdência, né? Isso é muito importante, todos os segmentos sociais. Então, a gente tem enfrentado ao longo do tempo, por ser uma instituição quase centenária, e isso tem passado por várias mudanças ao longo do tempo. Muitas alterações, dependendo dos regimes, dos tempos de governo, o tempo vai passando, a população vai crescendo, vai ficando mais idosa, e assim por diante, todas as camadas sociais, de uma forma ou de outra, estão vinculada, né, à Previdência Social. Que bom, né? Que bom, porque de qualquer maneira, você disse quase centenária e uma instituição que quantas pessoas hoje ela não assegura, né, com aposentadoria, exato, com pensões, dentre outras fontes que muitas vezes para muita gente não é relevante, porque dela não está precisando hoje, né? Mas exatamente, quem sabe num futuro próximo, né? Exato, perfeitamente. Falar em aposentadoria, em reforma, né, doutor Antônio Geraldo, reforma, se fala em reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma política, reforma disso, reforma daquilo. Foi necessário, quando foi que houve mesmo a reforma da Previdência? Foi em 2019, a última reforma que houve, né? Ao longo do tempo, várias reformas, falei, mas a última mesmo foi em 2019, né? Essas reformas são sempre necessárias? Doutor, lógico, claro que são necessárias, porque a população está vivendo mais, a expectativa de vida, né, aumentou, e isso ao longo do tempo do sistema para suportar seus compromissos e tudo, para manter, tem que haver alterações da legislação. A legislação tanto na ordem de custeio como na ordem realmente de benefícios, né? Que é o que mais acentua o papel da Previdência na parte do benefício, né? O que é interessante é que a população, a questão não sei se é da cultura, o que seja, mas sempre se fala que o contribuinte ou então o segurado diz que tem direito.
mas nunca fala que tem obrigações. Isso é verdade, importante, isso é né? verdade, é. E todo direito precede uma obrigação, né? E hoje a população está envelhecendo, tem muitas pessoas que estão ficando à margem da Previdência, né? Está indo para a parte da assistência social. Isso é muito preocupante para a população brasileira e principalmente para a administração da Previdência, esse quesito aí de estar a maior parte hoje que está requerendo são os benefícios assistenciais. Que esses benefícios são de pessoas que não contribuíram. Que não contribuíram, que não são segurados, que não têm condição de sobrevivência, de existência, de sobreviver, e também a questão de se vive na dependência de alguém ou não, se tem condições de sobreviver, né? Então, tem que ser analisada, as coisas têm que ser analisadas, porque existe assistência para as pessoas com questões de saúde, né? de assistência inválidas, né? E pessoas também acima dos 65 anos. Que não hoje tem no Brasil, de quem tem acima de 65 anos tem direito a um benefício. Sim, mas aqueles que preenchem os requisitos, né? Tem os requisitos, tem requisitos, né? Não pode ser 65 anos, por exemplo. Se é condição de sobrevivência, pessoas que não necessitam de amparo social, que é o BPC, né? Isso aí tem que comprovar os requisitos, né? Das condições de hipossuficiência, de necessidade, e no caso de invalidez, saber o grau de invalidez, a invalidez por longo prazo, que a legislação aplica esse entendimento, né, de ser a perícia valia para as pessoas inválidas. Né? Já acima de 60, todos eles, tanto acima de 65 anos como menos de 65 anos é inválida, a exigência de se analisar a questão socioeconômica, né? Isso é que a precisa. Reforma mexeu com isso aí ou isso aí vinha e continua? Não, essa reforma não adentrou nessa questão do BPC. Foi só na parte previdenciária mesmo, tanto a parte do regime geral como dos regimes próprios foram muito afetadas com essa reforma, né? Houve muitos itens da reforma que foram altamente alterados e com a previsão de que em 10 anos a Previdência seria superavitária e tal. Isso a gente ouvia muito nas informações, né? E diga-se de passagem, já está com 6 ou 7 anos de 2019 para cá, né? Já comporta outra reforma, ninguém sabe o que o governo ou os governos que virão vão adotar nisso aí, né? Que está colapsando na sua luz? Não, eu acho que não é tanto isso, que é questão muito também da administração. Mas a Previdência tem N fonte de receita, né? E todas são receitas bastante elevadas, né? A nível se comparar com o sistema de outros países, né? Sim, a Previdência brasileira, ela não é barata, não. É para o contribuinte mesmo, segurado, previdenciarista mesmo, previdenciário mesmo, ele tem que pagar bastante contribuição para poder sustentar o sistema, né? São muitas exigências que tem. Esse é o detalhe. E o preço que, para o governo fazer essa arrecadação, o preço a população paga, né? Na verdade, a população é que paga, porque... A população pensa que se beneficia, mas ela é que paga, né? Ela coloca o dinheiro à disposição, a sua contribuição à disposição do governo, para o governo administrar, né? Entretanto, aí é onde está o X dos questionamentos mais, vamos dizer assim, mais complicados da administração, né? É o órgão que hoje segundo a maior receita do país, é a Previdência, né? A receita dos impostos, da Receita Federal, essas coisas todas, vem seguida a Previdência. E é um fato interessante que também há uma falha nas informações.
porque o governo, os governos, de modo geral, eles alardeiam todos os meses que no mês passado a Previdência pagou de bilhões de reais aos aposentados, aos beneficiários da Previdência. Verdade. Sei. Mas você não vê o governo dizer que naquele mesmo mês ele arrecadou tanto também. Isso. Não diz. Diz não. Então fica uma coisa assim que para a população há sempre essa interrogação. Aí passa uma imagem de que está deficitária. Sempre que está deficitária, né? Até porque considera deficitária dentro da projeção dos cálculos atuariais e financeiros e tudo. Às vezes tem receita, mas numa projeção não tem, né? A previsão muito ruim para isso. Né? Aí vem as reformas, né? Aí daí vem as reformas. Mas me diga uma coisa, e esses benefícios são dados a quem atende os requisitos, o BPC, a quem atende os requisitos, e o governo vai custear isso aí. Ou seja, a população vai custear isso aí. O governo é um gestor dessa arrecadação, né? Aí eu te pergunto, e quanto aos aposentados? Esse aí, na reforma de 2019, houve uma afetação mais agressiva? Houve, sim. Muita alteração contra os quesitos, as espécies de benefício, houve muita reforma, houve muita alteração. E sempre trazendo prejuízo para a população? Sempre porque a reforma, né, é sempre para ajustar, né? Nunca vai traz beneficiar, assim, porque já eleva a idade, eleva tempo de contribuição, eleva a taxa de contribuição, reduz os valores da média da concessão do benefício. Já é altamente defasado desde muitos anos, quando se pagava valores para ter um benefício, por exemplo, em torno de 10 salários, 5 salários. Hoje está super reduzido. Desde julho de 91, que desvinculou os aposentados que ganham um pouco mais do que o salário mínimo do salário mínimo. O índice que eleva o salário mínimo é bem superior àqueles que ganham um pouco mais do que o salário mínimo. Isso vai defasando. Quer dizer, a equivalência não deixou de existir desde julho de 91, de ano a ano. Ou seja, o índice do salário mínimo é sempre superior ao índice de aumento da aposentadoria. É isso? Superior. Um só pelo elevador, outro só pela escada. É assim. Aí se torna... a defasagem vem chegando. Acabou, resultou da equivalência, né? Certo. Quer dizer, não há mais equivalência. Que era para ter, não é equivalente. Se fala em parâmetro salário, se fala-se em salário, não tem por que não ter, no mínimo, o valor da correção do salário mínimo. Exatamente. Inclusive, sabe-se que nós tivemos no passado contribuições sobre 10 salários mínimos. E o benefício tinha com benefício que correspondia a isso. Você tem uma ideia, hoje o teto de contribuição está em R$8.400 e poucos reais, o teto máximo. Que é considerado tecnicamente 10 salários, né? Na época, né? Que deveria ser. Numa contagem direta, assim seria hoje o salário, seria R$16.000, né? Está aí hoje em 50%. Está 50%, não existe mais essa história de quantidade de salários. Mas nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco, viu? Eu vou preparar um cafezinho. Tá, ok, vamos lá. Estou conversando aqui com o Dr. Antônio Geraldo Leite, ele que é especialista em direito previdenciário, falando sobre a aposentadoria pós-reforma, né? O que mudou e como se preparar para um futuro próximo. Produção, tem um cafezinho aqui para o meu convidado, Dr. Antônio Geraldo? Estou conversando com o advogado especialista em direito previdenciário, doutor Antônio Geraldo Leite. Aqui agora eu vou oferecer uma água mineral São Geraldo, né, doutor? Por favor. Vamos lá. É a melhor água do Brasil. Um cafezinho, vamos? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema aposentadoria pós-reforma? Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito para você aqui na TV Meio Norte, programa Café com Leite.
De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio Norte, sempre levando boas informações para você, aqui do Cariri, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, a querida terra do Padre Cícero. Venha nos conhecer, dê uma passadinha aqui no Ceará, venha relaxar, venha conhecer o que há de mais belo na região. Inclusive, recebi uma ligação essa semana, novamente, viu, produção? Olha, estão me ligando do Rio de Janeiro dizendo que eu falei aqui várias vezes que o melhor teleférico que tem, mais bonito e mais moderno no Brasil é o de Juazeiro do Norte, que você sobe a serra e vai conhecer o Padre Cícero. Já me ligaram dizendo que o do Rio de Janeiro é só maior, gente. O daí é maior, cabe mais gente. Mas o daqui é melhor, mais confortável, mais bonito, tudo mais. Venha nos conhecer, terra do Padre Cícero, é o programa Café com Leite. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para dizer para você que mora em todo o Brasil, pensou, idealizou, criou e não registrou, não é proprietário, só é proprietário quem registra. Quem não registra não é dono. Registre a sua marca, sua patente, seu software, seu livro, sua canção, sua música, sua poesia. Quem não registra não é dono, eu insisto. Eu vou indicar uma empresa que faz o registro da sua marca no Brasil e fora do Brasil. A Leite Marcas e Patentes. Nós temos clientes de norte a sul, de leste a oeste e também fora do país. Nós temos vários clientes e registramos aqui, da terra do Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Entre em contato com a nossa produção através das nossas redes sociais, que a nossa equipe de profissionais vai te atender com muita competência. Eu assino embaixo. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Doutor Antônio Geraldo, tema de aposentadoria chama a atenção de todo mundo, né? Exato. Aposentadoria, que de certa forma envolve não só as pessoas idosas, porque muitas vezes a invalidez também, mesmo sendo jovem, já também tem o direito, né? Me diga uma coisa, como é que está a questão da idade? Era 65 anos para o homem, não era? Exato. Como é que ainda continua assim, não? Olha, Leite, é o seguinte, a aposentadoria, ela sofreu tem várias regras de transição. A situação até a reforma, que foi em novembro de 2019, mais precisamente no dia 12 de novembro de 2019, e dessa data para cá. Então, a situação anterior, rapidamente, era você se aposentava por tempo de contribuição, você tinha 35 anos de contribuição, a mulher tinha 30, se aposentavam. Certo. Ainda tinha um pouco... Até 2019. Isso até 2019. Não tinha o fator idade. Certo. Não tinha o requisito idade. Apenas tem também a aposentadoria ainda um pouco proporcional, que ela foi sendo extinta por força da emenda constitucional lá de 98, a emenda 20, existia a proporcional que foi sendo extinta. Mas quando chegou em 2019, praticamente só existia aposentadoria por tempo de contribuição, e homem 35 anos de contribuição e mulher 30. Mulher Pronto. 30. Daí para cá, da reforma para cá, várias regras de transição foram instituídas por conta, né, dos detalhes que teve que ser incorporado na reforma, principalmente a conjugação de tempo e idade. A aposentadoria por tempo de contribuição foi praticamente extinta. Vai ter outros fatores, vão somar tempo com idade. Aí, uma das regras. Aí tem a regra de pontuação. Somando tempo com idade, tem uma quantidade de pontos lá que você terá que atingir. Sei. Isso, se você não atingir, você pode ter 35 anos e tudo, e a idade for menor. Se não chegar, por exemplo, hoje, a pontuação para você somar hoje no ano de 2026, você tem que somar 103 pontos, somando idade com o tempo. E a mulher, 93 pontos. E como é que faz essa contagem de pontos? Qual é a origem? A contagem de pontos é instituída, né, por os estudos que foram feitos para você ter bastante idade e ter tempo de contribuição, contanto que tem um mínimo de tempo de contribuição, que são 35 anos para homem e 30 para mulher. Se você somar e tiver uma idade, for bem jovem, já tiver esse tempo, você está longe de chegar aos 35 anos de contribuição, né? Essa é uma das regras de transição. Certo. Aí vem a regra
essa daí a gente chama-se a regra de pontuação, né? Aí a regra de idade mesmo continua sendo a mulher é 60 anos, a reforma levou para 62 anos a idade. A contribuição, 15 anos. E o homem ficou com... A idade era 65 e a contribuição ficou 15. Isso aí não alterou. Agora, quem entrar na Previdência de agora em diante, não são mais 15, tem que ser 20 anos de contribuição. Elevou isso aí. Isso é só para os antigos, que vinha antes de 2019. É a regra de transição, né? Sistema anterior para esse sistema atual, né? Outra regra muito importante que instituíram, mas você diz, eu ia me aposentar com 35 anos, eu cheguei a 33 anos e um dia e vou ter uma regra para essa pontuação, tal, etc. São muitos pontos que eu preciso ter, então eu tenho uma idade mais elevada. Então, o que é que a reforma trouxe? Quem tinha 33 anos de contribuição, no caso de homem, para completar os 35, faltavam 2 anos. Sim. Quer dizer, quem tinha 33 anos e um dia. Então, tinha que ter o complemento para atingir os 35. Se você tinha 33 anos e um dia, por exemplo, você faltava praticamente 2 anos para 35. Sim. Então, você faltou, foi instituído um pedágio, um acréscimo, né? Que você vai ter que acrescentar 50% do que faltava. Então, no caso, faltar 2 anos, passaram a faltar 3 anos. Em vez de contribuir 35, 36 de homem, e né? A mulher, 28. Quem tinha 28 anos ia para 30 também. A mesma regra, ela terá que acrescentar mais 1 ano do que faltava. Agora, se você faltava menos disso aí, você tem que completar o tempo com 100% do que faltava. Você ia para 35 anos, vamos dizer, você estava com 30, você passou a ter a exigência não de 50%, de 100% do que faltava. Você passou a faltar 10 anos, por exemplo. Então, foi muito drástico isso aí. Muitas pessoas vão chegar na aposentadoria dos 65 antes de atingir esses números com esse pedágio, né? Ou seja, de qualquer forma, eu vou chegar a 65 anos. Vai ser primeiro do que se você for somar o tempo. Vai passar de 65, né? Muitas vezes, né? Isso é uma coisa que não tem como você dizer assim, a situação que é uma só para todos. Cada caso tem que ser analisado individualmente, inclusive a grande população que se interessar deve mandar elaborar um projeto previdenciário, um plano previdenciário para saber para onde está indo, como está e para onde vai. Sim. Por enquanto, nos termos dessa reforma nos termos do hoje, né? De hoje. Já vem mais coisa, porém ninguém sabe, né? Tá certo. Nem quando, né? Mas que a reforma foi muito drástica. Então não é mais... Antigamente era uma regra só. 60 anos, mulher 65. Era. Homem 65. E com desde que tenha no mínimo 15 anos, né? Era. Ou então 35 homem e 30 mulher sem ter o fator idade. Era muito diferente, né? Você falando aí, eu fui analisar aqui, por exemplo, se alguém que começou a trabalhar em 2010, foi em 2019, né? Foi. 2020, então. Quem começou a trabalhar em 2020, ele vai ter que ter 35 anos de contribuição? Não, mas ele poderá ter, mas aí, para ele se aposentar, ele vai ter no mínimo 20 anos, porque se ele chegar à idade, aos 65, completar os 65 e passar, ele terá que ter no mínimo 20 anos. A mulher é 15, a mulher não mudou. Eu sei, mas, por exemplo, se ele tiver 35 anos de contribuição, sim. Ele tem idade mínima? Tem todo o processo agora de aposentadoria programada, como eles chamam, né? Tem o fator, entra o fator idade nessa contagem. A mulher você tem que ter 62 anos. Era 60 ou 62. O homem era 65. Continuou com 65. Certo. Mas ele vai ter contribuição se iniciar depois da reforma
já não são 15 anos, são 20 anos de contribuição. E a mulher continua com os 15 anos. Certo. Isso no mínimo, né? No mínimo. Mas né? por tempo de contribuição? Não vai existir. Não vai existir a conjugação de tempo e idade. Ah, então eu não Acabou. preciso ter mais as 35, né? Eu pensei que aí Precisa fosse... ter. Você tem que ter no mínimo 35 e a mulher 30 para fazer De essa contribuição. conjugação de contribuição. E a idade no mínimo 62 e 65. A idade você vai somar com os 35 para atingir a pontuação. Não é simples, né? Não é simples mesmo, não. Não é. Contratar um profissional para fazer esse trabalho. Isso a gente diariamente está trabalhando fazendo, nisso, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque acontece às vezes que um segurado ele está enquadrado em mais de uma das formas de transição. Acontece também. E tem que saber qual é a de melhor proveito para ele. Porque também tem que ter muito cuidado nesse detalhe, né? Tem. Que não é porque houve essa se ele está pronto para se aposentar daqui a 3 meses, muitas vezes não é a melhor opção, né? Exatamente. Ele tem que ter muito cuidado, porque, inclusive, tem pessoas que vão se aposentar e teve atividade especial, aquela atividade insalubre, periculosa, aquela história toda, né? Que tem o tempo especial. E, às vezes, ele vai se aposentar como segurado comum, porque atingiu a idade e tal, etc., e acha que aquele tempo especial não interessa. Interessa demais. Por quê? Porque o tempo que ele vai contar de especial, o que ele tiver acima no caso de mulher, acima de 15 anos e homem acima de 20, o tempo especial que tem, esse é somado e vai dar um acréscimo na média do benefício, porque a média também mudou muito. A média é 60% da média básica. Você tendo 15 anos e tendo 65 de idade, a média básica sua vai ser 60% da média que der. Agora, no caso de mulher, acima de 15 anos, tem 2% por cada ano que passar. A mais. Sobre a média que deu. Certo. Né, que foi apurada, né? O homem, por exemplo, quando ele passa de 20 anos, a cada ano que passar, ele tem direito a 2%. Daí porque o tempo, eu diria, não sei, o tempo fictício, o tempo especial que teve por atividade insalubre, que foi apurado, ele contribuiu, vamos dizer, 25 anos. E ele apurou, nesses 25 anos, vamos dizer que ele apurou 5 anos de atividade especial. Então, ele tem os 25 anos, com mais, ele tem 5 anos de atividade especial, ele vai ser computado 2% pela apuração do tempo especial. Vai ter, só naqueles 5 anos? Só naqueles 5 anos. Ele vai ter o acréscimo. E, embora ele não vai ter o benefício, a média completa, mas se ele ter bastante tempo e não tenha os 35 anos, por exemplo, mas o que ele tiver de especial vai ser aproveitado para dar o acréscimo. É muito importante. Eu posso me sujeitar a fazer esses cálculos sozinho ou eu devo sempre procurar um profissional? Doutor Leite, é o seguinte, existem hoje muitos profissionais bons, não vou dizer que são todos, mas tem bastante em todas as áreas. Aqui mesmo na cidade de Juazeiro do Norte nós temos bons colegas preparados para isso. Mas é preciso ter um pouco de segurança, porque você tem que ter um conhecimento um pouco da legislação anterior para chegar na atual com mais segurança. Sim. Essa forma de transição é muito importante. Eu acredito que hoje, com os meios de comunicação, com o instrumental que se tem hoje, tem muita facilidade de se preparar para dar boas orientações e fazer bons acompanhamentos nisso aí. Porque, diga-se de passagem, a aposentadoria ela vai me dar ali cerca de o resto da minha vida, né? Exatamente. Então, se eu errar, não tem que rever, não. Não, você pode até, nos 10 anos após a concessão, você pode pedir revisão. Mas o importante é que você saiba que você teve o benefício,
você vai ter aquele valor que vai servir de base para todas as atualizações. Os aumentos salariais de aposentadoria, de salário, já são tão reduzidos que se pega uma base de cálculo realmente mais baixa, você vai ter o prejuízo, quando você podia ter melhor para partir dali. Sim. Para dar sequência na sua vida de beneficiário, de contribuinte, né? Quer dizer, de beneficiário, né? Porque você contribuiu, né? É importantíssimo isso. Acontece em alguns momentos, por exemplo, doutor Antônio Geraldo, que alguém que falta, digamos aqui, hipoteticamente, 3, 4, 5 anos de recolhimento, porém ele já está dentro da idade, mesmo obedecendo às regras da transição. Mas ele tem uma oportunidade de recolher de um período em que ele tinha uma empresa, não sei, isso existe ainda não? Existe sim, tem que ter muito cuidado, porque para efeito de carência, depende do tipo de contribuinte. Como segurado empregado, você não vai ter prejuízo para efeito de carência, aquelas contribuições mínimas que necessitam para a concessão do benefício. Mas você pode apurar tempos que você teve comprovadamente, materializadamente, que você teve em empresas, não contribuiu, mas você pode mover uma reclamatória trabalhista, uma ação trabalhista, para poder você apurar aquele tempo, desde que você tenha provas materiais do trabalho. Só a prova testemunhal não é suficiente. Certo. Tem que ter a prova material, a prova documental, algum indício, o indício das provas, tal, etc. Para provar o exercício da atividade. Uma decisão já mais recente, que o Supremo, se não me falha a memória, decidiu que só tem validade se tiver a prova material para fazer você acionar o seu pedido na Justiça Trabalhista para reconhecer aquele tempo que você trabalhou e não foram feitos os devidos registros. Mas você pode comprovar, não só testemunhal. Seria aqui uma demanda judicial, pós-provado, você vai contribuir para contar para aquele tempo, né? Sendo a empresa quem vai arcar com a contribuição, né? Mas a empresa ela só vai ser compelida a pagar nos últimos 5 anos. Para trás vai contar o tempo de contribuição. Produção, vamos preparar um cafezinho aqui para o meu convidado Antônio Geraldo Leite, advogado previdenciarista. Muito obrigado à produção aí pelo cafezinho, meu amigo doutor Antônio Geraldo. Vamos tomar água e café. E mais um cafezinho, né? Quer conhecer um pouco mais sobre o tema aposentadoria pós-reforma? Como disse o nosso convidado, foi de 2019, mas continuamente nós temos reformas. Aí você quer saber mais? Fique ligado, no próximo bloco a gente tem muito para conversar com você aqui no programa Café com Leite na TV Meio Norte. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio Norte, levando até você a nossa contribuição do programa Café com Leite através do nosso convidado, o advogado previdenciarista Dr. Antônio Geraldo Leite. Aproveito esse momento aqui de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, para te convidar para vir nos visitar. Aqui nós temos muitas coisas maravilhosas. Serra do Araripe, você já ouviu falar na Chapada do Araripe? Não? Procura aí nas redes sociais, no Google, né? Ou na inteligência artificial, procura Chapada do Araripe. Você bota aí e olha que coisa maravilhosa. Você pesquisa assim, olha, Museu de Paleontologia. Beleza, procurei também, ótimo. Procure outra coisa assim, Padre Cícero, pesquisa aí. Tem mais, tem. Bota assim, fontes de águas minerais do Cariri, ou de Juazeiro do Norte, ou no Ceará. Procura aí. Quer mais? Bota assim, Menina Benigna. Menina Benigna. Isso, pesquisa aí. Vá anotando. Você vai anotando e depois você pesquisa. Aí você vai encontrar coisas belíssimas. Aí eu digo, venha para cá. Venha conhecer a nossa região para saber o que nós temos para oferecer a você. Além de uma boa recepção, de uma boa
afetividade afetividade, um bom acolhimento, uma boa gastronomia. Agora, se você vem para cá, traz a sua família e eu vou indicar para você o melhor lugar para você se hospedar, Hotel Café com Leite. O Hotel Café com Leite você tem conforto, segurança, tranquilidade, um bom atendimento e um bom café da manhã. Faça já a sua reserva nas redes sociais ou através da Booking ou de outros meios de reserva e garanta a sua vaga no Hotel Café com Leite. Esse, pela garantia, pela segurança, pela tranquilidade, pelo preço acessível, eu indico, eu assino embaixo, é o melhor. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Vamos continuar com o programa Café com Leite falando sobre a aposentadoria pós-reforma aqui na TV Meio Norte. Doutor Antônio Geraldo, mais de 35 anos por aí, 40 anos de Previdência? De Previdência, na verdade, eu tenho 56 56, anos. Eu sei. Dos quais 26 anos, quando eu fui auditor da Previdência, né? Fui auditor fiscal da Previdência. E daí, quando eu saí, já tem 30 anos já. Como advogado? Como advogado. 30 anos profissional já. Liberal. Né? Muito bem. Então, se aposentou como previdenciarista. Foi. E agora deveria ter o direito a outra aposentadoria. Inclusive, nós não podemos ter mais duas aposentadorias, não, né? Só uma não, agora. Né? Pode ter. Pode? Pode, sim. Tem as exceções, né? Tem uns casos. Tem que ver isso aí com carinho. É consultar um profissional. Pelo regime geral da Previdência, você não vai poder ter duas, mas às vezes tem pessoas que têm as duas atividades. Na área pública, tem regime próprio, e também na área privada, do regime geral, tem direito também. Tem, né? Não pode ter duas... Duas no mesmo regime. No mesmo regime. Muito bem. Doutor Antônio Geraldo, me diga uma coisa. Dentro dessa linha nós falávamos no bloco anterior, nessa questão da aposentadoria, da progressão agressiva, da progressão desgastante, da progressão destrutiva para o cidadão. Mas me diga uma coisa, mas você falou em algum momento naquelas atividades mais específicas, eu citaria aqui, por exemplo, professores, eu citaria atividades insalubres, perigosas, né, que são periculosas, etc. E tal. Também sofreram as consequências, tais quais? Leite, o grande público, né? Nós sabemos que a reforma atingiu a todos. Não ficou ninguém de fora da massa trabalhadora, da efetiva massa trabalhadora. Os professores tiveram também, houve elevação de idade, né? A parte também da pontuação também, tem a história da pontuação, como já falei. Afetou todos. Afetou todos. Certo. Tudo aumentou. O tempo de contribuição de professor não aumentou, porque já era 25 anos para mulher e 30 para homem. Isso aí continuou. Mas a idade foi alterada a idade, né? Ou seja, me diga uma coisa, para a gente encurtar essa conversa, porque eu só vejo coisa ruim. E quais são os pontos mais agressivos nessa reforma? Um dos pontos mais, dentro das minhas limitações, no meu entendimento, um dos pontos mais agressivos que eu vi que o segurado está enfrentando é a questão do tempo especial. Atividade especial que você trabalhava em várias empresas e você tinha empresa que tinha uma atividade que sua função enquadrava como especial. E aquilo ali, você saía de um emprego e ia para outra. Em outro emprego você não tinha especial, mas aquele que você tinha trabalhado especial tinha o acréscimo. No caso de homem, por exemplo, 40%. Você trabalhou 5 anos numa atividade especial, você computava 7, porque aumentava 40%. Certo. Na outra empresa você não trabalhou em especial comum, era o tempo, só aquele tempo mesmo computava. Na outra você foi para especial, somava aquela fração dos 40%. E aí havia essa conversão desse tempo todo para comum, somava-se tudo e dava um valor, uma quantidade de tempo bem mais avançada. Por quê? Qual é o sentido de atividade especial? É um tempo para compensar, porque você trabalhou em risco,
você prejudicou, reduziu a sua longevidade, você ficou uma pessoa mais vulnerável por conta da atividade que você exerceu. Por isso a atividade especial é reconhecida com um reconhecimento de tempo, menos tempo para aposentar. Certo. Já depois da reforma, até a reforma, esse procedimento, quem vai se aposentar hoje, ele é adotado dessa forma. O tempo que você trabalhou especial dá um acréscimo, o que não trabalhou fica só o tempo comum. Mas hoje, depois da reforma, então a coisa mais crítica que eu acho foi essa, porque no país bem organizado isso talvez não vá acontecer, mas nós temos muitas falhas na administração e no desenvolvimento da vida do trabalhador. Você sabe que o trabalhador hoje está numa empresa desenvolvendo um trabalho simples. Ele vai computar o tempo dele simples. Mas ele saiu, ele não tem opção de escolher emprego. Ele vai para uma atividade especial. Então, ele tem direito ao acréscimo daquele tempo, como era antes e tal, etc. De 2019 para cá, você não faz mais essa conversão. Quer dizer, o trabalhador ficou no desgaste. A lei deixou de reconhecer... Mesmo que tenha trabalhado. Mesmo que tenha trabalhado, vamos supor, ele tem vários vínculos. Uns ele tem de vínculo especial, outros têm vínculo comum. O vínculo especial, ele perdeu aquela contagem, porque não vai servir para converter aquele tempo, para somar com o de mais tempo comum. Isso aí é muito crítico, porque isso não vai recuperar a saúde do trabalhador. Não vai recuperar. Ficou muito crítico isso aí. Além também do tempo que... da contagem, a apuração do tempo, que teve a contagem de pontos, teve a contagem de pedágio de 50%, de 100%. Essas já teve essa agressividade. Já, agora, mais essa aí, né? Então, isso aí eu considero uma das coisas mais graves. Outra coisa também, a questão da pensão por morte. Quando o segurado falecia, o dependente tinha direito à aposentadoria integral que o segurado recebia. Passou a ser só 60%, 50% básico, mais 10% por cada dependente, até o limite de 100%. Certo. Isso aí acabou-se. Né? Tanto que você tem uma ideia, na pandemia, 700 e tantos mil que morreram de pandemia, essa coisa, no mínimo 300 mil tinha benefício previdenciário e não tinha mais dependente. Tinha deles que tinham aposentadoria e já tinha pensão deixada pelo companheiro, a esposa, ou vice-versa. E aquele benefício realmente ficaram para o sistema, né? E, quer dizer, a nação ganhou com isso aí, né? Foi um aumento de receita, né? Para a receita, né? Porque deixou de manter aquele pessoal... Não só gente nova, não. Só gente idosa, não. Tinha muita gente nova nesse meio aí, como nós assistimos. Né? Dentro desse contexto dessa reforma, por exemplo, onde houve aquele corte que eu recebi uma pensão e também poderia me aposentar, e agora não pode mais. Foi nessa também? Não. Você recebe a pensão, se você... Para acumular os dois benefícios, tem que haver o cálculo para saber qual é o benefício mais vantajoso, que o outro passa a ser só uma fração. Não é? Era mantido o benefício, os benefícios como já vinha, não tinha alteração. Sim. Mas se a pessoa tem um benefício e tem uma pensão, e vai assumir uma pensão, tem que saber qual é o benefício mais vantajoso. O mais vantajoso fica intocável, o outro é uma fração. Isso aí não existia também. E foi depois da reforma? Foi depois da reforma, sim. Aí... Na verdade, doutor Leite Grande Pulpa, quem fez a reforma, não sei se eu vou exagerar o que eu vou dizer, mas eu vou acentuar uma coisa aqui. Talvez nunca precisou de benefício previdenciário. Né? Possivelmente sim, viu? Com certeza, aceitar, aceita, mas necessariamente não. E o bom é que psicologicamente ele ainda usou a expressão assim, no caso do exemplo aí dos dois recebimentos, né? Você fica com a mais vantajosa. Aí eu coloco em mente que eu vou receber mais, né? Você fica com a mais vantajosa e a outra
Quer dizer, eu não escuto que eu perdi. Exato. Eu só escuto que eu ganho mais, a mais vantajosa. Psicologicamente, né? Isso entra na cabeça da gente de que eu vou receber mais, mas não é mais. É a que está sendo paga. Eu recebia duas. Agora a de melhor valor, né? A de melhor valor. Né? Mas essa expressão que foi publicada, diga-se de passagem, passou essa imagem, de certa forma, para a população de que vai receber mais, né? E, na verdade, foi diminuir. Quer dizer, outro fator também de agressividade, né? De desmanche, né? Dos benefícios distribuídos com a população, né? Finalmente, uma coisa que a gente percebe é que há uma tendência, sempre teve uma tendência de se privatizar a Previdência, e não se conseguiram, né? Isso aí eu não sei, a minha avaliação para dizer se seria um desastre ou não, porque a Previdência é válida para todo mundo, mas principalmente para as camadas mais pobres, né? Porque sabe o que é o valor de um salário mínimo e sabe o que é não ter um salário mínimo. Tá certo. Isso aí é onde está, né? Que a grande massa, talvez, eu não sei bem os cálculos, mas em torno de 80%, 70% por aí, são pessoas de nível realmente de salário mínimo, né? Pessoal muito necessitado, que precisa, né? A população, né? Que realmente... essa parte social que sobrevive disso, a distribuição de renda. A maior distribuidora de renda do país é a Previdência. A Previdência, né? Tem municípios, doutor Leite, que a Previdência paga muito mais do que o que os municípios recebem de repasse de fundo de participação. É mesmo? Tem estudos sobre isso, eu tenho estudo de entidades muito dedicadas lá em Brasília, que é a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais de Previdência. Ela já tem uns 80 anos, mais ou menos, 70 para 80 anos. Ela faz estudo permanente disso, inclusive oferece muitos projetos assim para o Congresso Nacional. Há muitos deputados que visitam a ANFIP para colher informações técnicas sobre a questão de previdência. É uma entidade muito forte, muito séria em Brasília, que são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Hoje é da Receita, porque a Previdência, inclusive, não tem mais auditor fiscal, tudo é Receita Federal. Tudo é Receita. Desde 2007, tudo passou para a Receita. Eu sou oriundo da Previdência, mas eu hoje sou vinculado, mesmo depois de aposentado, à Receita Federal. Nunca trabalhei um dia na Receita Federal. Mas a reforma do governo, do sistema tributário, essa coisa toda, da administração, levou a isso. Tirou todo o sistema patrimonial da Previdência e foi para a Receita. Sim. Agora, a Receita não gosta muito de divulgar o que é que ela arrecada, não. Ela é muito fechada nisso aí. Eu não sei a conveniência lá, cada um que procura saber, mas a gente acompanha isso. Né? Os aposentados que pagam a conta. Gente, eu estou conversando aqui com o advogado especialista em direito previdenciário, doutor Antônio Geraldo Leite, falando sobre aposentadoria pós-reforma, com o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Brilho e elegância para sua construção ou reforma, você vai encontrar com os produtos com a marca Santa Cecília Vidros Temperados. Vidros de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Box para banheiro, portas de vidros, janelas de vidros e muito mais você vai encontrar naquela vidraçaria pertinho de você, que distribui os produtos com a marca Santa Cecília. Santa Cecília Têmpera, a única têmpera do interior do Nordeste, com credibilidade, com confiança e com preço justo. Falei que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral, na companhia do meu convidado, o advogado previdenciarista, doutor Antônio Geraldo Leite, a quem eu quero agradecer. Doutor Antônio Geraldo, muito obrigado. Eu quero lhe agradecer por esse momento muito oportuno, um tema de extrema relevância, que nós poderíamos ir muito além, mas o tempo é curto e eu quero te agradecer e espero que você volte mais vezes aqui para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado também. E a você que nos acompanhou em todo o Brasil, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, todos os domingos às 23 horas eu tenho esse compromisso com um convidado, com um tema relevante para você, que inclusive você pode mandar sugestão para as redes sociais do nosso programa e com certeza nós vamos buscar o tema e o profissional para conversar com você aqui no programa Café com Leite.
Em nome da minha produção, que faz com que eu possa chegar até você em todo o Brasil, obrigado, um beijo carinhoso, que Deus os abençoe. Tchau, até lá.